Olá, tudo bem com você? Como é que você está? É muito bom ter você em mais uma classe da nossa grande escola sabatina. É maravilhoso estarmos aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre o livro de Coríntios, 1º e 2º Coríntios. E como está sendo importante, né, a gente estudar, perceber o que está acontecendo ali, cada vez mais crescermos no conhecimento do texto bíblico, crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado e não esqueça, tá? Compartilhe, dá o seu like, certo? Se você não tiver lição péssima, que nós damos um jeitinho de te entregar, vai aparecer um número aí do WhatsApp, fique à vontade e compartilhe, não esqueça, tá? Aquilo que você aprender aqui, sempre reparta para os seus familiares, para os seus amigos, para a sua classe. Fechado? Então, brigadão, hein? E hoje aqui eu tenho o privilégio de ter novamente duas pessoas famosas, né? Famosas. Bom Lá saber em casa, disso, né, não. Bom saber. Bom saber. Não, Sabia, lá em casa, não, mas fica assim, Elton, o dia inteiro. Não, lá em casa o dia inteiro, Gerson, eu sou famoso lá. Tudo bem, pastor Gerson? Tudo bem, uma alegria estar aqui novamente. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e também com o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado, tá? E você, Elton? Também estou muito feliz, porque eu aprendo muito aqui. E tenho conseguido assimilar muito melhor a palavra de Deus com o nosso debate, nossa conversa aqui, que é tão importante. É gostoso, né? Muito bom. E cada um, às vezes, levanta uma observação que a gente na lição não viu, não percebeu. E você aí também, você que tem a lição. Quando nós estamos conversando aqui, você fala, nossa, mas esses lá são muito burrinhos, por que eles não falaram isso? Você vê como é importante a gente sempre estudar junto, porque a gente vai somando ideias, você com a sua aí, nós com as nossas aqui, e você vai ver como o Espírito Santo trabalha para a gente chegar sempre a um senso comum na nossa doutrina. Isso é muito bom. Fechado? Bom, agora é aquele momento da nossa oração. Posso pedir para você, Elton? Claro. Você ora para a gente? Vamos orar. E você que está aí, ó, por favor, hein? Interceda por nós, que nós vamos estar intercedendo por você. Pai querido, glorioso Deus, agradecemos por todas as bênçãos, por esta lição maravilhosa que tivemos, que traz para nós a importância da união, de estarmos unidos, e que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, a termos a visão correta dessa unidade, Pai. Amém. Existem diversidades em nosso meio, mas todos unidos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude os nossos queridos que nos assistem, que sintam a Tua presença junto deles e que todos unidos estaremos prontos para aquele dia glorioso da Tua volta, Senhor. Amém. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. O Kevin, fechado? Tudo em ordem? O Kevin está aqui conosco, eu esqueci de falar dele aqui no início, tá? Esse é o nosso diretor, é o chefe, ele que manda, tá bom? Então eu tenho que falar dele, senão lá fora ele me pega, tá? Bom, eu quero mandar um abraço hoje também para um casal, a Zélia e o José Everaldo, tá? Um abraço para vocês, Deus abençoe e sucesso, hein? E obrigado pela serralha, tá? Foi muito bom. Pastor, que serralha gostosa. Não sei se você sabe o que é isso. Não? Não. É capim que dá no meio dos cafés, sim. essas coisas. Pensa num troço gostoso. E eu aprendi a comer lá na roça, no Paraná. A gente comia muito serralha, né? Olha aí. Então, meu pai era doido de serralha e eu também. Eu tive o privilégio de receber um pacotão de serralha esses dias. Nossa, que delícia. Eu queria experimentar agora. Na hora que tiver mais, agora já acabou a minha. A hora que tiver mais, eu vou te convidar para você mostrar lá em casa a serralha. Uma delícia. Bom, a lição dessa semana, Elton, vem falando da unidade em Cristo. Isso. Certo? Certo. Antes de eu entrar no verso, uma pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: qual o maior desafio de viver em comunidade, em sociedade? Qual que é o maior desafio que vocês acham assim, que a gente enfrenta no dia a dia, mesmo em casa, não sei lá? Qual que vocês acham? A gente vê no dia a dia, né, das pessoas, na sociedade, e não é só aqui ao nosso redor, não, no mundo inteiro, né? Uma grande dificuldade em viverem juntos, né? E tem os grupos, né? Tem as pessoas diferentes, pensam de maneiras diferentes, foram criados de formas diferentes, tiveram educações diferentes. E isso tudo traz o quê? Um peso de contenda, às vezes, né? De dificuldade de convívio. E a gente vê isso no mundo inteiro. Isso foi consequência da queda do homem, né? Isso.
E aí, o que Cristo veio fazer? Transformar isso em unidade, apesar da diversidade de vários focos, vários tipos de opiniões, vários tipos de pessoas, de raças, de tudo. Então, a unidade só pode existir em Cristo Jesus, né? Porque senão é muito difícil. Cada pessoa é diferente uma das outras. E é natural, quando a gente convive com mais pessoas, que diferenças surjam Isso, né? de pensamento, opiniões. E a questão esses são os desafios. Mas, através dessa lição, nós aprendemos aqui que é possível viver de forma pacífica, de forma harmoniosa, porque esse é o plano de Deus para nós e para a igreja. Mesmo com as diferenças, né? Mesmo com as diferenças. Bom, tua Bíblia aí aberta em computador, não importa onde, mas abre o texto, lá em 1 Coríntios 1, verso 10. Diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A gente vem percebendo que a questão política, vamos pegar a política, que eles descobriram já muitos anos atrás. Dividir para governar. E como o Elton trouxe ali, né? Veio lá do pecado original lá, né? Dividir um terço, vamos pegar. Pastor, o senhor percebe que essa ideia da divisão, de se criar grupos assim com pensamento, você acha que isso também influencia o nosso cristianismo, o nosso meio cristão? Sim, com certeza. Resgatando esse pensamento de discórdia, de divisões, de intrigas, nós vamos à grande controvérsia que houve no céu, onde Satanás se rebela contra Deus e contra o seu governo. E fazendo agora uma comparação a nós, os nossos dias, a vida cristã, nós entendemos que só há uma maneira de vivermos unidos diante de tantas diferenças que há entre nós, culturais, de educação, de formação, lares diferentes. Como é possível? Só através de um milagre. Né? E esse milagre, quem opera, e a gente vai falar bastante, vai desenvolver isso, mas só é possível através da atuação do Espírito Santo. E eu até gostaria aqui de complementar esse raciocínio dizendo o seguinte: para que o Espírito Santo possa atuar em nós, em nossa casa, em nossa igreja, precisa haver unidade. Sempre. Porque onde não há unidade, o Espírito Santo não atua. Então, se nós, como cristãos que somos, estamos nos preparando para a eternidade, estamos nos preparando para o céu, estamos aqui convivendo como igreja, corpo de Cristo, nós precisamos buscar a unidade, porque onde há divisão, o Espírito Santo não entra, não está. E a igreja de Coríntios, lá parecia que era bem unida, é isso, Elton? Bem, assim, unida nas desavenças. Né? Ah, é? Muita dor de cabeça lá? Tinha. O pastor Gerson ia ficar careca lá? O Paulo teve grandes dificuldades com ela, né, nessa questão. Né? Foi uma luta. Mas normal, né? Nós vimos em estudos anteriores que a diversidade cultural, diversidade religiosa era muito grande, né? Hoje também nós vemos na igreja chegando pessoas de várias religiões, né? De vários pensamentos, vários níveis de educação, vários, vamos dizer assim, vivências diferentes, né? Então, assim, era complicado. A gente vê ele falando a lição vai trazendo a questão das panelinhas na igreja, né? A gente partidarismo, né? A gente não faz parte de panelinha, não, né? Não, nós não é chega. panelona mesmo, né? Cabe muita gente, né? Partidarismo, né? Aquela Terrível, coisa. A gente né? vê, o mundo inteiro tem isso, né? Mas acontece dentro da igreja também, né? E não é só na igreja adventista. Não, é tudo quanto é canto. Acho que quando tem ser humano, né?
Coisa de louco. Agora, o que o pastor falou, se não tiver o Espírito Santo, que Jesus falou, eu vou deixar o Consolador, e na oração sacerdotal que ele fez, que todos fossem um, se não for a atuação dele, nós não conseguimos, porque é só um milagre, e é o milagre que ele opera, e é o principal. E a gente sabe que Jesus falou que na igreja tem 2 grupos, o joio E o e o trigo. Né? Temos que cuidar, né? Então, é para você ver, o inimigo age dessa forma. Onde tem desunião é porque o inimigo está Agindo ali, né? atuando. Então, a gente tem que pedir muito para ter o amor de Cristo no coração. Amar e ser amável. Amar a Deus em primeiro lugar e o nosso próximo. Porque, senão, a gente vai para o outro time. E nós não queremos isso, né, pastor? De jeito nenhum. Pastor, a panelinha lá em Coríntios, ela era formada em volta do quê? O que fazia com que dava as panelinhas? Vamos ver se é as mesmas que daqui. A Bíblia diz que haviam panelinhas lá em relação aos líderes. A liderança? A liderança. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Por sua vez, outros diziam, eu sou de Apolo. E também tinha mais um grupo aqui que dizia que era de Cefas, que é uma referência aqui a Pedro, ao né? apóstolo Pedro. Agora imagina uma igreja dividida em grupos, onde cada um desses grupos tendo aí uma liderança, ou sendo de um, seguindo o pensamento de um, seguindo o pensamento de outro. Então, a divisão que Paulo enfrentou na igreja de Corinto era uma divisão que estava relacionada à liderança. Como é que pode, hein? É interessante como é que Paulo trata isso, né? Ele fala lá em 1 Coríntios 1,13, né? Ele fala assim, nosso Senhor é Cristo, e nele precisamos estar centrados. Diante disso, Paulo faz 3 perguntas retóricas. Será que Cristo está dividido? Nunca. Né? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Olha para você ver como é que é perigoso esse negócio de focar em pessoas, né? E deixar de focar em quem? Em Jesus. Em Cristo. Né? Tem que ser Cristo. A gente vê muitas pessoas indo para a igreja por causa de alguém. Isso pode acontecer. Mas se essa pessoa que está sendo levada não olhar para Cristo, ela vai decepcionar. E logo, né? O ser humano é rápido para decepcionar o outro, né? Então, assim, é muito. Nós conhecemos casos assim. Tem pessoas que são carismáticas, são de Deus. E aí as pessoas vão para a igreja pensando, focando nela. Tudo bem. Mas essa pessoa tem que levar a pessoa a Cristo. A gente conhece pessoas que levavam muitas pessoas para a igreja, e quando elas saíram, foram embora, alguma coisa aconteceu, E a igreja? a maior parte dessas pessoas fizeram o quê? Perderam o carinho pela igreja, porque não focaram em quem? Em Cristo. Agora, uma coisa interessante, né, pastor? Por exemplo, assim, eu sempre peço para o pessoal, cuide, né? Porque a gente realmente se apega a pessoas. Às vezes, eu me apego ao pastor. Mas, às vezes, acontece alguma coisa que eu não sei. E o pastor precisa ser desligado. O que as pessoas vão contra quem? Vão ficar decepcionadas, né? Com a igreja, com a pessoa, vão desanimar na fé, porque o exemplo a ser seguido era do pastor, do líder religioso local. E eu queria também completar aqui esse pensamento dizendo o seguinte, a raiz por trás de toda a divisão está no orgulho do ser humano. Ah, sim. O orgulho é que faz com que haja essas divisões. E veja só, que interessante quando a gente pensa assim, às vezes nós somos levados a ter assim um líder de estimação, como eles tinham aqui, Paulo, outros Apolo, outros Cefas, porque as pessoas acabam buscando uma liderança que pense como eu penso. Então, eu me identifico com aquela liderança Bem porque lembrado. ele tem um pensamento parecido com o meu, e então há ali uma afinidade, mas aqui é muito perigoso, porque você imagina uma igreja com muitos membros, se tiverem vários líderes e formando panelas e pensamentos diferentes, a unidade nunca vai ser alcançada. Agora, quando a gente tira o foco do ser humano e olha para Cristo, e aí todos
cada indivíduo, cada membro começa a olhar para Cristo, aí então é possível a gente chegar à unidade, porque vai ser o mesmo pensamento, vai ser o mesmo modo de agir e vamos ter Cristo como nosso exemplo e modelo em tudo. Isso é maravilhoso. Então, né? a gente começa a ter a unidade a partir do momento que a gente tira o foco do humano e passa, então, a andar e a seguir a Cristo como nosso único exemplo perfeito e também modelo. E de liderança também. Temos que sempre lembrar assim, né? Cristo é tudo, né? E é tudo mesmo, né? Tem aquele livro lá, Conhecer Jesus é Tudo. É tudo. Porque Jesus é tudo. Uma coisa, tinha só esse problema em Coríntios ou tinha mais problema? Tinha muitos outros. Tinha muitos outros. Nós podemos citar aqui problemas como inveja, problemas como ciúmes, problemas de ira, de imoralidade, práticas pecaminosas diversas. E Paulo chega a dizer que essas práticas eram demonstração que eles ainda estavam vivendo na carne, ou seja, práticas que estavam relacionadas a práticas carnais, do pecado, de uma vida que deveria ser substituída por agora uma vida espiritual, eles ainda estavam praticando coisas que não deveriam, uma vez que já haviam conhecido o Evangelho e a verdade. E no meio de tantos pecados, assim, orgias, outras coisas, é interessante que Paulo, em primeiro lugar, ele vem falar da harmonia, da unidade. Por que, Elton? Porque sem isso era impossível essa igreja sobreviver, né? Estava fadada à morte, né? E interessante que Paulo falando, eu vou falar de Jesus e ele crucificado, né? A cruz e ele, né? E Jesus é o centro. E a gente vê assim como essa dificuldade que tinha se encontra hoje também, né? E a gente vê Paulo numa preocupação de levar eles a refletirem que sem muita oração, sem muita dedicação ao estudo da palavra, de buscar a Cristo, porque eles não viam a Cristo, mas Cristo estava onde? Na palavra. Sim. Na palavra viva ali. É a mesma que temos hoje, né? Mesmo Essa que palavra. temos hoje. Se nós não focarmos nossa vida em estudo, em oração, jejum, em pedir para o Espírito Santo iluminar nossa mente, fala de sabedoria e maturidade. E Paulo trata muito isso, né? Em certo ponto ele fala, estou dando leitinho de criança para vocês. São crianças, vocês estão crianças ainda. Vocês têm que chegar à maturidade, alimento sólido. O que é o alimento sólido? É a palavra de Deus. E o poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai atuar, né? E se nós não fazemos isso, nós somos fadados a fracassar na nossa caminhada. Normalmente o neném gosta de docinho, leitinho, né? E o adulto já aceita, maduro, né? Correção, direção. É importante isso, né? Jefferson, as panelinhas na igreja e as divisões, elas mostram que tem algo que está errado. E muitas vezes nós olhamos para certas divisões e intrigas e é um erro de nossa parte achar que está tudo bem, que é assim mesmo. Não, pelo contrário, isso está revelando que nós temos um problema a mais ser sério combatido. que isso, né? Exatamente. Existe algo por trás disso que está provocando aquilo que precisa ser combatido. Então, diante disso, Paulo, em outras passagens aqui, ele vai dizer que todos nós somos membros de um corpo e o corpo é Cristo. Então, precisamos estar atentos, porque se estamos detectando panelinhas, intrigas e divisões no corpo de Cristo, isso é resultado de que algo grave está acontecendo entre nós, entre o povo de Deus. Como na casa da gente também, né? Se começa um pai gostar mais de um filho, a mãe mais de outro. Nós temos um exemplo na Bíblia, né? Esaú e Jacó, né? É verdade. Onde vai? Agora, pastor, por que Paulo falou assim, sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito? O que isso quer dizer? A gente tem que pensar tudo igual? Os pensamentos, eles são diferentes de cada um de nós. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua opinião. Agora, quando
há orgulho, aí então a pessoa quer fazer com que o pensamento dela prevaleça sobre os demais. Então, quando há o orgulho, ela quer de todas as formas com que a opinião dela seja a mais aceita, prevaleça sobre a opinião dos demais. E a lição vem nos trazer aqui que, como cristãos, devemos aprender a humildade de Cristo. A humildade de Cristo. E como vivemos em comunidade, precisamos buscar essa sabedoria para entender e dar ouvidos à voz do outro, à opinião do outro. É importante que aprendamos a ouvir o que o outro tem a dizer, a deixar que o outro se expresse, e não tentar a todo custo, como a gente vê às vezes, fazer com que a opinião prevaleça sobre as demais. Eu vi o Elton buscando alguma coisa aí, Elton, pode falar? Não, aqui a gente vê Paulo falando em Filipenses 2:5, né? Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus, era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo. Esse que é o detalhe. Que lição, né? É o que o pastor falou, né? Temos que se esvaziar, né? Enquanto nós estivermos insistindo em fazer a nossa vontade dentro da igreja, não vai para frente. E o esvaziar o eu é uma coisa muito difícil para nós. Só o poder do Espírito Santo, só Deus. Porque a nossa tendência é querer que a nossa opinião prevaleça. E eu acho muito bonita a igreja adventista, porque ela é focada nos membros, né, pastor? Nas pessoas. Então, aí Paulo fala do corpo, né? O corpo é formado por vários membros, cada um tem importância no corpo. E a igreja foca isso, a liderança da igreja foca. Não tem uma pessoa, um líder, que fala assim, não, vão seguir o que eu quero. Não existe isso. É tudo comissão, é tudo feito com reunião, todos participam, né? Depois da votação, então, todo mundo pode dar sua opinião. Mas o propósito é o quê? Estar com a mente de Cristo, né? E Cristo veio para fazer o quê? Eu vim para servir, não para ser servido. Esvaziou. Ele foi aquele que foi adorado pelos anjos, por toda a eternidade, e veio aqui, se humilhou para ser o quê? Para ser um servo. Mas ele vai voltar a ser adorado como Rei dos Reis. Né? Mas ele se esvaziou, mostrando, porque com os discípulos ele teve muita dificuldade, né? E agora Paulo está passando por isso lá em Corinto. Mas ele conhecia bem o que era ser de um lado e o que era ser do outro, né? E o foco era quem? Cristo Jesus. Cristo, né? A gente até falou na lição, né, que ele não queria muito filosofia, né? Não. Aqui ele queria mais falar de Jesus. Eu vou voltar num tempo, pastor, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Qual a importância da sabedoria e maturidade nos relacionamentos? Veja, a causa das divisões, do ciúme e da inveja, isso é uma demonstração de imaturidade espiritual. Porque uma pessoa madura espiritualmente, ela vai olhar para Cristo, vai buscar se consagrar a Deus, vai buscar uma vida de humildade, vai buscar uma vida de se esvaziar do próprio eu, para poder ser preenchida e completa pelo poder do Espírito Santo. Então, essas atitudes de ciúme, de inveja, de querer se sobrepor, de crítica, muitas vezes, isso demonstra esse problema de imaturidade espiritual e falta dessa sabedoria que vem de Deus, para poder conviver em paz, para poder conviver em harmonia. O ser humano precisa lutar contra o eu. A cada dia a gente precisa travar essa guerra contra o nosso próprio eu. Todo dia. E como se deve fazer isso? Buscando a Cristo e buscando o Espírito Santo para que esse coração carnal seja transformado em um coração espiritual. É a única maneira quando Deus realiza esse milagre. E é um grande milagre quando Deus transforma um coração que está ali endurecido
imaturo, agora em um coração maduro para as coisas de Deus. E as coisas interessantes, né? Normalmente, quando dá-se problema, surgiu um problema. Ao invés de pegar a Bíblia, às vezes, né? A gente quer, não, mas eu acho, eu acho isso aqui muito doido. Eu acho, não, mas veja bem, a gente tem que cuidar com isso, né? A maturidade e a sabedoria vêm de discernir o espiritual com o espiritual, né? A gente precisa entender isso, né? Isso é muito sério, porque eu conheço casos de pessoas que foram para a igreja e todos nós vai para a igreja, vamos crescendo em Cristo Jesus, né? E a pessoa, às vezes, uma coisa que uma fala ou uma crítica, uma coisa, fica ofendida e aquilo não sai da cabeça. Mas por quê? Não está estudando a palavra, não está orando. Aquilo magoa. Eu conheço pessoas que saíram da igreja por causa disso, de picuinha, de crítica, aquela coisa. Passa um tempão, volta para a igreja, aí a pessoa que faz a mesma coisa de novo e ela se sente ofendida de novo, mais uma vez. Está focando quem? As pessoas, não a Cristo. E nunca vai chegar à maturidade, né? Vai ficar sempre... Mas por quê? Você vai ver, não tem lição, não estuda, não vai no culto direito, não participa das coisas da igreja. Tem um motivo por trás de tudo, né? Não é uma coisa assim, eu não consigo. Não, está faltando o quê? Fazer a parte, que é a comunhão com Cristo Jesus. E isso que Paulo estava querendo colocar na mente deles, lá em Coríntios, que se eles não tivessem a mente e o procedimento que Cristo tinha, não ia adiantar nada. Ia ser o quê? Sempre aquela coisa. Não ia conseguir sair daquela situação que era difícil. Que a vida inteira assim, né? A vida inteira. Então, o que é ter a mente de Cristo? Bom, a pessoa está falando, o El está falando mente de Cristo, mente de Cristo. Você não deve entender direito, vou pedir para o pastor, tá? Obrigado. Obrigado. Pastor, o que mais. é ter a mente de Cristo, servir como Cristo serviu? Como é que é isso? É buscar pensar como Cristo pensava, é buscar agir como ele agia, era proceder como ele procedia diante das dificuldades. Quando Cristo esteve aqui, ele também enfrentou oposição contra a sua mensagem, contra ele próprio. Ele também foi traído, ele também, ali Judas o traiu, Pedro o negou. Então, Cristo, ele enfrentou também muita oposição. Mas não desistiu, né? Ele nunca retribuiu o mal com o mal. Ele sempre é muito consciente da sua missão e do seu propósito, maturidade espiritual. Então, quando você me fala de pensar como Cristo, é ter o pensamento de Cristo. Mas como é possível? Se nós somos humanos e tão carnais, tão diferentes, tão distantes dele, que é o nosso exemplo, o exemplo perfeito, é um milagre. De nos tornar novas criaturas. E é um milagre possível, né? É possível. É possível. É um milagre que Deus... É claro que esse milagre, na sua completude, vai acontecer na glorificação. Isso. Quando Cristo voltar, então seremos transformados por completo. Mas ainda assim é possível hoje, e podemos citar aqui alguns exemplos, como Enoque. A Bíblia diz que Enoque ele andava com Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, apesar dos seus erros e pecados, ele era um homem segundo o coração de Deus, que quando caía, que quando errava, se humilhava diante de Deus em busca de misericórdia, em busca de perdão. Maravilhoso, né? É gostoso a gente ouvir isso. Vocês falando aí, sabem em que personagem bíblico eu estava pensando aqui? João Batista. Tinha tudo para ser o... Não, eu tenho a minha turminha... Jesus veio, saiu já 2 discípulos de cara, já abandonou ele, já foi com Jesus. Aí depois ele ainda olha e fala, não importa que ele cresça e eu diminua. É isso pensar como Cristo, né? É isso que é. Eu fico pensando assim, a gente precisa... Gente, não, vocês têm cara de santo, mas eu tenho que mudar muito, muito, muito. Agora, veja bem, o meu estilo de vida pode ajudar nessa questão da convivência, da harmonia,
do pensar como Cristo. Reflete alguma coisa isso no estilo de vida ou não? Sim, com certeza. Reflete em todas as áreas da vida, né? Pensar como Cristo é buscar viver como Cristo viveu, é viver os princípios que Ele nos ensinou, é obedecer aquilo que Ele deixou escrito em Sua palavra. Então, essa obediência, essa novidade de vida, ela envolve todos os aspectos da vida cristã. A vida espiritual, a vida social, a vida em comunidade. Então, o milagre da graça transformadora, ela ocorre em todas as áreas da vida. Isso é bom. O que foi, Elton? O que você está olhando aí? É uma passagem de Paulo aqui que eu fico impressionado, de 1 Coríntios 4, 9 a 13, que ele fala assim: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. De Cristo, mas vocês são... Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós desprezados. Então, assim, uma série de coisas que ele vem falando, que ele sofrendo por Cristo Jesus. E aqui, até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente e temos residência certa e trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Ou seja, Paulo tinha tudo para falar o quê? Nossa, tem que desistir disso, porque o negócio era pesado. Né? Mas, no entanto, a visão dele era quem? Era Cristo. E isso era um testemunho para as outras pessoas. É isso que você está falando aqui do estilo de vida. Né? Para ele nada era fácil, né? Mas ele fazia tudo por amor a quem? A Cristo e às pessoas ao redor dele. Então, para esse que é o foco que a gente tem que ter. Na igreja a gente sofre decepção, sofre, né, de Jesus, todos eles passaram por isso. Mas a gente tem que ter o foco em quem? Em Cristo. E dar o testemunho verdadeiro dele às pessoas. E faz toda a diferença, né, pastor? Com certeza. Eu acho que é bom a gente lembrar que a nossa vida aqui nesse mundo é como e se assemelha a um campo de batalha. O cristão está em guerra. Constante, né? Se nós seguimos a Cristo, nós vamos estar em guerra contra as forças do mal aqui constantemente. E aqui só na sequência aqui do que o Elton estava lendo, por exemplo, no capítulo 4 aqui de 1 Coríntios, no verso 12, Paulo vai dizer, vou ler o 11 novamente, só para concluir o raciocínio aqui. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, o que ele fazia? Bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Isso aqui é maturidade espiritual. Sim. Verso 13. Quando caluniados, procuramos conciliação. Olha aqui, isso gente. É profunda. Né? Muitas vezes, quando a gente sofre aí alguma calúnia, alguém faz alguma acusação, nós já queremos resolver e tal. Desistir de tudo. E justamente, ele dizia aqui, quando caluniado, nós procuramos conciliação. Quando injuriado, nós bendizemos. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, a oposição que Paulo enfrentou aqui em Corinto, em outras viagens missionárias dele também, Cristo também enfrentou, e conosco não vai ser diferente. Temos que entender isso. Porque, assim, a pior coisa que tem, eu acho, para a gente, é sofrer, às vezes, injustiça, uma difamação de uma coisa, e a gente se revolta e guarda aquilo dentro da gente. E quando a gente vê Cristo, Paulo falando assim, a gente tem que aprender, então, que não importa o que acontecer, nós temos que ter a humildade de saber que as pessoas vão errar como eu erro com elas. Eu estava lendo um livro, Mentes, Caráter e Personalidade, você tem esse livro, lê, que é muito bom, é bem falado, mas eu achei bem bacana a forma que está colocada, tipo assim, se você fizer tudo
levar mensagem, ser um bom professor. Eu estava dizendo para os professores, se você der uma excelente matéria, for alguém de intelecto bem desenvolvido, mas se você fizer tudo isso sem o amor de Cristo, que vai fazer você amar os seus alunos, nada disso tem valor. Ou seja, temos que amar. Cristo é o centro de tudo, né? É o centro. E nós estamos chegando no momento que temos que tomar decisão, porque o tempo está se esgotando. A gente vê isso claramente. E se a gente não aprender com tudo isso aqui, nós vamos ficar para trás. E Cristo não quer isso. Aqui fala que Deus está conduzindo o povo para ficar em pé, em perfeita unidade, sobre a plataforma da verdade eterna que Cristo deu ao mundo. Ou seja, Ele está cuidando de um povo aqui que vai estar em pé e vitorioso. E a unidade faz parte disso. E essa convicção, as pessoas vão ver e falar assim, eu quero seguir esse povo aí. Porque, olha, você vê, todo mundo criticando, mas eles estão unidos, eles têm alguma coisa ali, tem alguma verdade ali. E nós temos uma mensagem a proclamar ao mundo, então a gente precisa disso. E olha como isso é importante na igreja e em casa, né? Ellen White fala que uma família bem ajustada, que demonstra amor, é o maior evangelho a ser pregado em volta da casa. Então, ou seja, é em casa, é na igreja, é no trabalho, ou seja, a gente tem que dissolver tudo que é diferença, panelinha. Nem que não vamos pensar igual, né, pastor? Não vamos pensar, eu seja, mas vamos pensar igual. Uma criação totalmente diferente. Mas nós podemos ter unidade nas coisas teológicas, coisas comuns, e também no respeito, né? Justamente. E é interessante também a gente pontuar aqui que o Evangelho de Cristo ele vai contra os ensinamentos e os costumes do mundo. Até hoje. Contra a cultura. No proceder do mundo, das pessoas que acham que a mensagem da cruz é loucura, na avaliação dela, diante de um insulto, diante de uma injustiça, ela ali na mesma hora resolver com as próprias mãos, a seu modo, a sua maneira, mas o Evangelho nos ensina a viver de outra forma. Importante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a cultura do mundo e o proceder do mundo está enraizado no nosso proceder. Né? E a gente não se dá conta disso. E ali, diante de um insulto, ou diante de uma fechada no trânsito, ou alguma situação, já ali naquele momento a gente se esquece que Deus nos chamou para amar o semelhante, Deus nos chamou para um outro propósito. E nós não podemos permitir que o proceder, a cultura do mundo, seja também a nossa prática, né? E o nosso proceder. Temos que ser diferentes, somos separados, né? É isso, Elton? É isso mesmo. Bem separados? Bem separados, porque cada coisa que a gente vê por aí, né? A gente vai nos lugares, você é tão maltratado, assim, por nada. E a nossa reação qual que é? Ah, mas na hora... Pega o facão! E isso que Jesus quer transformar no nosso coração. Precisa muito de Cristo. Então, assim, uma resposta que você dá de maneira diferente pode fazer uma pessoa se converter a Cristo Jesus. Como dizem, uma resposta branda acalma o furor, né? Olha que coisa linda. Nós estamos chegando no final da lição, mas eu sei que as perguntas a gente vai se desenvolvendo, né? Eu sei que sempre tem um ponto que a gente marca, podia ter falado isso, não perguntaram isso. Para vocês agora, o ponto da lição que mais chamou a atenção, que vocês acham que temos a maior necessidade de termos? Pode passar. Não, deixa eu encerrar, deixa eu falar. Eu queria saber, assim, se tem condições de mudar a minha situação. Isso que eu faço. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Somos dois, então? Porque a situação é feia. Mas aí, quando eu leio uma lição dessa aqui, eu tenho que focar em quem? Em Cristo. Aí eu vejo que eu tenho situação assim favorável se eu permanecer em Cristo Jesus. Essa lição foi para mim assim. A unidade na igreja é cada um fazer isso. Deixar de olhar para mim e olhar para Cristo Jesus. Amar e ser amável como Jesus foi com todos. Importante, Elton, bem lembrado. Eu termino aqui citando um texto bíblico, quando Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que esse texto resume bem a necessidade que temos
diariamente, porque não é em um momento apenas da existência que a gente vai negar-se a si mesmo, mas é a cada momento. Negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus é pensar como Ele, é agir como Ele agiu e é andar nos caminhos que Ele nos ensinou. Então, eu acho que esse texto ele resume bem a nossa luta diária de negar-se a si mesmo a todo momento. E eu vou te contar, negar a si mesmo é pedreira. Você que está em casa, não vai pensar que é fácil, não. Mas o impossível é Deus que resolve. É Deus. E tem um textinho aqui que eu queria ler para você, para a gente encerrar, que está em Testemunhos para a Igreja, né? Volume 1, página 296, que diz: a unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e que são o povo peculiar, escolhido por Deus. Essa unidade desconcerta o inimigo. Por isso, ele está determinado a fazer com que ela não exista. Olha como nós temos que estar juntinho de Cristo. Satanás sabe que se nós estivermos bem pertinho de Jesus, seremos uma bênção para as pessoas. Mas se ele conseguir colocar divisão, panelinha, coisa que o pastor e o Elton foram muito assim, uma bênção para ensinar a gente como não ser assim. Se Deus conseguir fazer de nós pessoas não paneleiros, nem consertadores, nós temos que ser consertador de panela, né? Consertador de panela é você arrebentar ela e não existir mais, ou seja, a unidade como um todo. Deus nos chama para isso, para sermos para os vizinhos da igreja, para os vizinhos da nossa casa, do seu trabalho, da escola, uma bênção. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor está com cada um de nós, está com os nossos amigos em casa, no trabalho, aonde quer que eles estejam. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo na nossa salvação. Amém. Agora queremos, ó Deus, viver essa unidade com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso familiar, com aqueles, ó Deus, que se consideram até inimigos nossos, mas que sejamos exemplo para eles no amor, na afeição, na simpatia. Tira de nós, ó Deus, qualquer vislumbre de ficar olhando para homens, que possamos ter os nossos olhos voltados para Ti, ó Jesus. Que o Senhor seja o nosso personagem central da nossa vida religiosa, da nossa vida familiar, da nossa vida no trabalho, na nossa vida em sociedade. Que possamos revelar a Ti para cada pessoa que nós entrarmos em contato. Muito obrigado, ó Deus, nos abençoe, suplicamos por Jesus. Amém. Amém. Kevin, abração, obrigado. Pastor, muito obrigado. Ó, o senhor vai estar conosco semana que vem, não esquece não, hein? Estaremos juntos. Ah, então tá bom. Elton, muito obrigado. Eu que agradeço. Vou te dar umas férias. Obrigado. Eu vou botar um sem cabelo também no teu lugar. Tá bom. Vai ficar bom, não vai? Vai ficar ótimo. E você, ó, semana que vem, nós vamos estar aqui no mesmo horário, mesmo canal, discutindo e aprendendo um pouquinho mais dessa lição que está maravilhosa. E vou dizer para você, vale a pena. Mas lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana assim, ó, fantástica. E até lá, tá? Semana que vem. Dá o seu like, compartilhe e aguardamos você.